Boa tarde, Igreja de Jardim Caraí. É uma alegria enorme estarmos reunidos hoje aqui nesse sábado para a gente poder compartilhar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, onde ela é pregada, onde ela é semeada, a transformação, a cura, né? Pessoas são libertas. E eu creio no meu coração que Jesus é a Palavra viva, né? E assim como onde ele passava, né? Onde ele ia, onde ele pregava a Palavra, pessoas eram transformadas, milagres aconteciam, pessoas eram libertas, havia transformação de vidas. E eu creio, né, que da mesma maneira hoje, assim como ele mesmo declarou que ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Então, dessa mesma maneira hoje, da mesma forma, quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente prega a palavra, pessoas são alcançadas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Gostaria de dizer também que eu e a Dani estamos com muita saudade de vocês, vocês jovens, nós amamos vocês, né, membros da Academia da Fé de uma maneira geral. Nós sabemos que esse é um momento temporário, né, onde a gente está precisando, né, congregar, né, à distância, né, vamos dizer assim, mas nós queremos também que, assim como a palavra de Deus ensina que a igreja, né, no início era um só coração, uma só mente, uma só alma. Então, da mesma maneira, hoje nós estamos juntos nesse propósito e crendo, né, que em breve, em nome de Jesus, nós poderemos estar juntos, reunidos novamente. Amém? Bom, eu gostaria de começar falando hoje da palavra, né, falar um pouquinho da nossa aliança, né, que nós temos, a aliança que Jesus trouxe, que ele consumou, né, na cruz do Calvário. E sempre quando eu falo, né, de aliança, eu gosto de começar falando um pouco dessa história, essa história bíblica. Lá no mais ou menos no ano de 1400 a.C., né, a muralha de Jericó havia caído, né, Deus fez aquele milagre, né, maravilhoso, as muralhas de Jericó elas ruíram, elas caíram, né, sob a liderança de Josué, e notícias, né, sobre aquela vitória que Deus tinha dado para os israelitas se espalharam, né, sobre toda a terra. E o que aconteceu? Todos os povos da época eles começaram a se reunir para tentar combater Israel, né? Para tentar ir contra Israel. Só que um povo, né, chamado de Gibeonitas, o que eles fizeram? Eles ouviram, né, dizer que nenhum povo ainda tinha conseguido vencer Israel e eles começaram a bolar um plano ardiloso. Eles se vestiram, né, de peregrinos numa terra distante, colocaram roupas desgastadas, roupas sujas, né, pães embolarados nas suas mochilas e eles foram até Josué e imploraram, né, para que Josué tivesse compaixão deles, fizesse uma aliança com eles, que quando Deus desse a vitória sobre todos os povos, Israel dominasse sobre a terra, que eles fossem poupados. E Josué fez algo incorreto, né? Ele não consultou a Deus naquele momento, ele não orou e não perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Sem consultar a Deus, ele acabou fazendo essa aliança com os gibeonitas. E aí logo depois ele descobre que na verdade os gibeonitas eram cananitas, né? E Deus tinha dado ordens expressas, isso está escrito lá no início do livro de Josué, Deus tinha dado ordens expressas que todos os cananitas deveriam ser mortos. Só que já era muito tarde, pois Josué já tinha feito uma aliança com aquele povo, ele não poderia simplesmente quebrar a aliança, pois o princípio, né, de aliança, principalmente para os israelitas, eram muito fortes, né? Deus já tinha colocado isso no coração deles desde o início, né? Deus já tinha feito aliança com Adão, aliança com Josué, com Noé, aliança com Abraão, enfim, com Moisés, né? Também aliança da lei. E aí o que acontece, né? O rei de Jerusalém na época, Jerusalém era um local dominado por um povo ímpio, né? O rei de Jerusalém, ele fica sabendo, né, que Deus tinha feito, que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, então ele começa a chamar ali os soldados dele e ele declara guerra aos gibeonitas. E nesse momento os gibeonitas eles mandam uma mensagem para Josué clamando, dizendo o seguinte: Josué, nós estamos sendo atacados pelo rei de Jerusalém, mande agora, né, a sua tropa e salva-nos. E Josué, o que ele faz? Ele reúne, né, todo mundo, e se você quiser conferir isso, está lá no livro de Josué, a partir ali do capítulo 9, né, capítulo 9 no capítulo 10. E o que acontece? Quando Josué ora, né, a Deus, e Deus fala o seguinte para ele: olha, nessa guerra você não vai precisar nem lutar, pois eu mesmo vou adiante de ti e lutarei essa guerra por vocês. E os acontecimentos são maravilhosos. Deus ele faz com que chova, né, pedras gigantescas de granizo dos céus. E essas pedras elas começam a vir matar o exército, né,
inimigo, e depois Josué com as suas espadas, eles vencem aquela guerra. Então você vê, né, como é que Deus estava honrando ali o princípio da aliança feita de maneira ardilosa com um povo até mesmo estrangeiro. E não fica por aí. Depois de cerca de 400 anos mais tarde, né, todo aquele pessoal já tinha morrido, já tinham vindo outras pessoas, nós já estávamos na época ali do rei Davi. Na verdade, estava ali, Saul ainda era rei na época. E o que acontece? Saul, ele começa a matar, né, alguns gibeonitas da época, e por causa disso começa a vir uma grande seca sobre a terra. E Davi não sabia o que estava acontecendo. Então Davi, nesse momento, ele ora a Deus e pergunta a Deus, por que está vindo essa grande seca sobre Jerusalém, sobre Israel ali, naquele momento? E Deus, ele fala, olha, Davi, na verdade é porque Saul matou, né, tem matado alguns gibeonitas. E o que isso fala para mim e para você? Deus estava ainda 400 anos mais tarde honrando uma aliança, né, feita entre Josué e os gibeonitas, né, mesmo que seja de uma maneira ardilosa, Deus estava mostrando ali que o princípio da aliança ainda estava de pé e de maneira alguma ela poderia ser quebrada. E o que isso fala para nós hoje como igreja, né? Existe hoje uma aliança, né, consumada. Jesus chama ela de nova aliança, né? E aí eu pergunto, será que eu e você, nós conhecemos a aliança que nós estamos vivendo? Porque da parte de Deus, ela não muda, ela não falha, ela permanece. Ele, né, ele consome todas as coisas. Ele sempre manterá essa aliança de pé. Agora, será que nós como igreja, nós sabemos? Conhecemos essa aliança? Eu gostaria de ler rapidamente lá em Hebreus, no capítulo 8, no verso 6 a 9, diz o seguinte: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, e com base em promessas superiores, em superiores promessas. Pois se a primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma segunda. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para os tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança e eu me afastei deles, diz o Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de colocar nesse texto, né, que a aliança na qual nós estamos hoje vivendo, ela é superior à aliança antiga, que era a aliança da lei. Nós estamos vivendo hoje com bases em superiores promessas. E um ponto importante que eu gostaria de destacar é que a Bíblia aqui diz que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso eu me afastei deles. E eu entendo que por isso também que Deus estava preparando aqui já nessa época, né, uma nova aliança, né? Por quê? E qual era o problema que essa nova aliança viria para resolver de imediato? O problema tinha a ver com a fidelidade das pessoas, ou seja, a aliança da lei, ela dependia claramente de uma fidelidade das pessoas que estavam debaixo daquela aliança. Ou seja, no sentido de cumprir os mandamentos, né, os 613 ordenanças, o povo ele precisava cumprir tudo aquilo que Deus tinha ordenado para que então Deus pudesse cumprir aquilo que ele tinha prometido na aliança. E trazendo hoje, né, para o Novo Testamento, nós somos herdeiros dessa nova aliança, e essa fidelidade ela está toda pendurada naquilo que Jesus conquistou, naquilo que Jesus fez na cruz. Então hoje, como povo de Deus, o que nós precisamos fazer? É apenas crer, né, mediante a fé, receber tudo que Jesus já conquistou por nós. Hoje essa nova aliança ela está baseada na fidelidade de Jesus, e eu e você nós entramos nessa aliança quando nós posicionamos pela fé naquilo que foi feito. Eu amo, né, essa passagem, esse versículo, né, que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Ou seja, quando nós estamos aqui hoje falando daquilo que Jesus fez, está sendo gerado fé no meu e no seu coração. Então tudo que Deus, né, hoje nos dá pela graça, nós recebemos se posicionando por fé. Amém? Bom, eu gostaria de dizer, né, falar um pouquinho desse momento que nós aqui no Brasil e no mundo todo está vivendo, né, sobre o coronavírus, né, e dizer um pouquinho que, não sei se está claro para você, mas eu gostaria de frisar nesse momento que
esse vírus não é obra de Deus, né? Não é Deus punindo, né, a humanidade, né? Que muitas vezes alguns grupos que eu participo, eu ouvi pessoas trazendo, né, essa pergunta: será que Deus está punindo a humanidade? Assim, eu gostaria de frisar que é o seguinte, né? Muitas vezes o homem decaído, né, por si só, ele acaba colhendo o fruto, né, da sua própria natureza afastada de Deus. Em outras palavras, a humanidade, a gente vê coisas horríveis acontecendo aí no mundo, não só esse vírus, mas outras coisas, doenças, né? Tudo isso, não é Deus que está trazendo isso para a humanidade, não é Deus trazendo uma punição, né? Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E outra coisa, Jesus, né? João 3,16 diz que Jesus morreu pelo mundo, e o mundo ali são as pessoas. Jesus morreu por todos, ele não morreu por alguns, não. Eu morri por esse povo aqui, não. Jesus morreu por todos, né? Até mesmo aqueles que nunca um dia vão crer, né, no que Jesus fez. Ele ainda assim morreu por esses. É claro que nós, a igreja que recebemos, né, que abrimos o nosso coração, nós experimentamos na prática, né, muitos dádivas, nós temos o Espírito em nós somos salvos, né, nós viveremos a vida eterna com Ele, mas é claro que Deus ele ama a todos. Então Deus não é Deus mandando esse vírus no mundo para poder ensinar uma lição. Eu gostaria que ficasse isso no seu coração. E lá para corroborar, né, com isso, lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Cria isso no seu coração, mas a vontade de Deus é salvar as pessoas. É por isso que Jesus contou a história que quando alguém é salvo, né, a festa nos céus, ou seja, a alegria, porque essa é a vontade de Deus. Eu queria dizer isso para você, que Deus ele é por nós, a igreja. Bom, onde você estiver agora, né, eu gostaria de que você abrisse comigo lá no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler, né, um pouquinho do verso 1 até o 45, vai ser coisa rápida. Eu tenho certeza que essa história aqui, né, onde que Jesus passou, que João conta, né, sobre Jesus, vai nos abençoar bastante. Amém? Então, já estou aqui aberto, eu vou ler. Bom, lá no versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta, Maria, cuja irmã Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor: Jesus, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber essa notícia, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não será para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amado, veja essa situação, né? Eles precisavam de ajuda, Marta e Maria, e eles só tinham uma chance, né? Na época, né, não tinha WhatsApp, né, não tinha nenhuma forma de comunicação rápida. O que eles fizeram? Eles mandaram um bilhete com um dizer para chamar a atenção de Jesus. Então, Marta e Maria, nesse momento, pensa o seguinte: eles não estavam preocupados em serem educados, de serem cortês, né? Nesse momento, elas expressavam o que realmente estava no coração delas. E elas, através de uma mensagem, elas disseram: está enfermo aquele a quem amas. Agora, imagine se algum de nós tivesse que escrever um bilhete para Jesus no lugar delas. O que provavelmente nós faríamos? Muitos de nós provavelmente começaríamos com uma lista de coisas boas que Lázaro havia feito. Falaríamos como Lázaro amava Jesus, de como ele era um bom cidadão, por exemplo, né? Enfim, não foi o que aconteceu. Marta e Maria sabiam como chamar a atenção de Jesus. Veja que não foi o amor delas, nem o de Lázaro por Jesus que comoveu, né, o nosso Senhor. Foi o amor de Jesus, a sua vontade de curar, de abençoar, de restaurar, né? Foi isso que moveu Jesus, né? E o que isso tudo fala para nós? Né? Será que nós ainda estamos tentando mostrar, né, esse amor que nós temos para Deus, achando que nossas ações vão chamar a sua atenção? Então, assim, eu quero que você descanse, amado, e pare para pensar comigo, né? Tudo, né, que Jesus fez e que Ele continua fazendo por nós, Ele fez e faz porque Ele nos ama. Deus é amor, amor ágape, amor incondicional. E de agora em diante eu te encorajo, sempre que você estiver precisando de alguma coisa, quando você for orar, né, faça como Marta e Maria.
Diga, Pai, aquele a quem tu amas precisa de ajuda. Né? Eu amo essa simplicidade do Evangelho. Né? Você vê que, né, que isso ferveu no coração de Jesus. E olha o que acontece, né? Lá no verso 5, continuando. Ora, amava Jesus a Marta, a Maria e a Lázaro. Mas quando ele soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Veja, né? Muito antes de qualquer coisa acontecer, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele não ficou desesperado pensando assim, eu preciso correr, né? Lázaro está doente. Né? Veja que mesmo sabendo que Lázaro estava prestes a morrer, Jesus ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E lá em Isaías 28,16 diz o seguinte: aquele que crê não se apresse ou não tenha pressa. Em outras palavras, descanse. Né? Não é você na sua força que vai mudar a situação. Quando nós cremos, nós não precisamos de ter pressa, porque é Jesus que assume o controle da situação. E ele sabe exatamente o tempo de todas as coisas. Não existe atraso para ele. Ainda que naturalmente pareça que as coisas não estão acontecendo ou que é tarde demais. Às vezes você tem essa experiência na sua vida. Né? Você tem orado, você tem pedido, você tem crido, né, que ele está no controle das coisas, mas parece que as coisas não têm mudado. E aqui no caso de Marta e Maria, imagina o seguinte: eles mandaram um bilhete, a esperança delas estava naquele bilhete que Jesus viria no tempo certo. Mas passou o tempo, Lázaro morreu, e já tinha passado 4 dias, a gente vai ver mais tarde aqui, que Jesus, quando chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. Então, o que aconteceu no coração delas? Olha, não teve. Deus, né, atrasou, Jesus não veio a tempo, então não tem mais jeito. Né? Mas Jesus está mostrando aqui que ele está no controle de todas as coisas, ele sabe, né, o tempo, e para ele não há atraso. Amém? Lá no verso 7, né, diz o seguinte: disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram te apedrejar e voltas para lá? Então respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amado, eu gostaria de chamar a atenção para esta declaração de Jesus. Será que Jesus estava mesmo querendo dizer aqui da luz do dia ou da noite? Eu creio, amado, que Jesus estava fazendo apenas uma referência, que assim como no mundo físico existe luz e trevas, e noite e dia, assim também a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Veja, lá em João, no capítulo 8, no verso 12, diz o seguinte: Jesus declarou a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, quem anda nele não tropeça, porque tem a luz. Jesus é a luz, sabe, amado? Assim como o pastor Hélio, né, ele já falou algumas vezes, né, para o seguinte: para a gente como igreja, nós não vermos as coisas como naturalmente são, mas vamos ver como Deus vê, né? Bom, não tenha medo das más notícias, né, do que tem acontecido ultimamente. Não permita que isso venha dominar seu coração. É claro que nós, como povo de Deus, nós respeitamos a autoridade, como mesmo já disse. Né, nós temos que, em obediência, como a Bíblia ensina, né, respeitar as autoridades. Mas é o seguinte: não aceite esse espírito, né, de medo, né, esse espírito que o mundo, né, está agora, infelizmente, está debaixo, né, porque é o seguinte, amado: assim como o dia tem 12 horas, como Jesus estava mostrando uma coisa natural aqui para nos ensinar, né, que quem anda neles sempre andará de dia. E da mesma maneira, quando você está andando e tem luz, você não vai tropeçar, porque você vai enxergar onde você está pisando, o caminho. Jesus é o caminho. Amém, amada? Com a luz nós podemos claramente enxergar as armadilhas, aquilo que o inimigo tem colocado. O mundo, infelizmente, não está na luz, então o mundo tropeça, o mundo cai, mas nós estamos nele, nós somos inabaláveis. Amém? Então, continuando aqui lá no verso 11, né, seguindo aqui, Jesus lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá para despertá-lo. E no verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, então ele estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E no verso 14, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu,
e por vossa causa eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. E aqui eu fico imaginando uma cena, né? Imagina que alguém vem falar com você sobre esse vírus, né? Claro, um caso aqui fictício, né? E você vira e a pessoa responde: vírus? Mas que vírus? Tá tendo algum vírus aqui no Brasil? Sério? Chega até a soar engraçado, né? Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, né? A nossa fé, ela não nega a realidade natural. Como exemplo aqui, né? Jesus primeiro disse que Lázaro estava dormindo, né? Mas eles não entenderam. Então Jesus falou claramente, cara, ele morreu. Ele não estava negando aqui, né, a realidade natural. Então, para exemplificar isso ainda mais, eu vou ler rapidamente aqui o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 4, que diz o seguinte: Romanos 4, no verso 18 ao verso 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Você vê, Abraão, esse exemplo aqui que Paulo traz para a gente, que ele levava em conta o seu próprio corpo já amortecido, levava em conta que Sara já não podia mais ter filhos, mas ele não duvidou da promessa, da palavra que Deus havia lhe dirigido. Ele creu que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Então, da mesma maneira, amado, a nossa fé ela não nega a realidade. Ela sabe, a realidade que eu digo é a realidade natural. Ela não nega essa realidade natural, mas a gente sabe que Deus ele é poderoso, infinitamente poderoso, para cumprir o que está escrito na sua palavra. O que está escrito na sua palavra? Que nós somos guardados, nós somos protegidos, que nem mesmo um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele permita. Então, amado, tenha essa convicção no teu coração. Sabemos, né, da gravidade disso, mas sabemos que é muito maior e nós podemos por isso descansar, pois fiel é aquele que prometeu. Amém? Então, continuando no verso 16. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Bom, chegando lá, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para poder consolar a respeito da morte de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro, porém Maria ficou sentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que, mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Então declarou Jesus: Teu irmão há de ressurgir. E ela replicou: Eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Amado, eu gostaria de mostrar aqui um exemplo, né, com essa fala de Marta. No momento que Jesus chegou ao local, Lázaro já estava morto havia 4 dias. E o que ela pensou no coração dela? Jesus está 4 dias atrasado. E aí ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? E mesmo quando Jesus disse que ele ia ressuscitar, o que ela pensou? Eu sei que ele vai, Senhor, na ressurreição do último dia. Ou seja, Marta cria que Jesus podia fazer um milagre no passado e ela cria que Jesus faria o mesmo no futuro, mas ela não conseguia enxergar naquela situação que Jesus estava prestes a fazer o milagre naquele momento. Né? E Jesus ele é o nosso milagre. O passado já foi, o futuro não chegou ainda. E é por isso que a fé, lá em Hebreus no capítulo 11, diz que a fé ela será a certeza. É isso? Não. A fé foi? Não. A fé é a certeza. Ou seja, o tempo está sempre presente, ela não será. A fé ela sempre, né, está ali, ela é a certeza no presente. Então, amado, seja o que for que você, né, necessite, né, tenha essa convicção que agora o que você precisa, você já tem pela fé. Ainda que você não esteja vendo no mundo natural, mas você crê porque Jesus mesmo te garantiu isso. Né? E a fé ela sempre traz a declaração para o presente. Assim como Marcos 11, 24, quando Jesus ensina a oração, ele diz o seguinte: tudo que você pedirdes em oração, credes que já recebeste, ou seja, já tem. Mesmo sem ver, mesmo sem receber, naturalmente você já tem no teu coração. E aí ele disse: assim será convosco. Né?
Da mesma maneira, quando a gente declara sobre a nossa saúde ou uma cura, você não será curado. Você foi. Obra consumada, já está feito. E quando nós ajustamos as nossas declarações com a visão da fé para o tempo presente, então tudo começa a mudar ao nosso redor. Amém? Continuando, né? Lá no verso 27. Você crê nisso? E Marta responde, sim, Senhor. Respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir ao mundo. E no verso 28, dito isto, retirou-se Marta e Maria, sua irmã, e disse-lhe em particular, o mestre chegou e te chama. No verso 29, ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois Jesus ainda foi entrando na aldeia, né? Mas permaneceu onde Marta avistara ele. Verso 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que se acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou, onde o sepultastes? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Então os discípulos e os judeus, vendo o quanto amavam, perguntaram entre si, não podia ele, que abriu aos olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Verso 38, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se credes, Marta, verás a glória de Deus? Amado, parar aqui rapidamente, né? Você veja a ligação maravilhosa, né? De acordo com esse verso, que crer com ver a glória de Deus. Sabe, os estudiosos dizem, né, que essa expressão, a glória de Deus, né, da tradução do hebraico, é a palavra Shekinah, que significa a glória de Deus manifesta. Então Jesus estava dizendo que a chave que libera, né, essa manifestação de Deus é o quê? É apenas crer. Né? Você vê que se crer, você vai ver essa manifestação, você vai experimentar a manifestação de Deus. Né? Olha aqui no verso 23, ele diz o seguinte, eu te pergunto, né? Jesus estava aqui falando a respeito de que tipo de crença? É importante, né? E o que eu gostaria de te dizer é o seguinte, que tipo de crença Jesus estava falando aqui? Lá no verso 23 ele diz o seguinte, teu irmão há de ressuscitar, há de ressurgir. E no verso 25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando Jesus disse que se credes verás, ele estava se referindo a crer nele e nas suas palavras. Ou seja, a manifestação de Deus ela está atrelada não a qualquer tipo de crença, de fé, ou de alguma coisa, eu creio que isso vai acontecer porque eu creio. Não, ela sempre está ligada à palavra dele, a Jesus. Quando a gente crê nele e o que ele diz para a gente, né, o que ele diz em respeito da situação que a gente está vivendo, o que acontece? A manifestação de Deus. Deus traz o resultado. Amém? Olha, só de pensar nisso, amada, eu não sei você, mas isso me abençoa demais, sabe, amada? Saber que ele está sempre no controle da situação e porque nós colocamos o nosso coração na confiança que aquilo que ele disse, ele vai cumprir, a manifestação de Deus sempre aparece na nossa vida, mesmo que ainda pareça estar demorando, tá? Mas ele não vai falhar. Amém? Verso 41. Então, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que tu sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. Agora, amado, preste atenção nessa declaração de Jesus, né? E se você olhar de uma maneira fria aqui, vai parecer até que Jesus está sendo metido, né? Como é que ele diz o seguinte, Pai, eu sei que sempre me ouves, né? Como é que ele pode dar essa declaração com base em quê? Né? Ele pode falar assim, a gente pensa que, não, Jesus era, né, Deus encarnado, claro, ele é 100% Deus, mas a gente sabe que na Terra ele viveu como um homem, esvaziou da sua glória, então ele veio aqui como eu e você, representando a humanidade, né? Tem um verso que eu gosto muito, né, 2 versos que está ali em João, 1 de João, livro de 1 de João, capítulo 5, dos versos 14 e 15, diz o seguinte, e esta
é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estejamos certos que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Veja, o segredo para Jesus receber tudo que ele pedia do Pai era porque Jesus conhecia perfeitamente qual era a vontade do Pai, né? Na verdade, é até mais, né? A Bíblia diz que ele e o Pai são um, né? E eu quero te mostrar aqui para você não pensar que isso era algo exclusivo de Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios que quem se une ao Senhor é um só espírito com ele. Amém? Veja que o Espírito hoje ele está em nós, nos aperfeiçoando para cada vez mais nós vivermos nessa unidade, né? Assim, né, nós podemos sempre estar certos que tudo que nós pedirmos do Pai, nós receberemos porque nós conhecemos a sua vontade. Amado, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não pense que algo ruim que acontece no mundo é da vontade de Deus. Novamente eu refriso isso aqui, né? A vontade dele é sempre para o bem, né? Pois onde havia choro, onde Jesus passava que havia choro, como é o caso aqui, medo, onde havia pranto, naquele momento, né? Depois que Jesus chegou lá, o que acontece? Nós vamos ver aqui a ressurreição de Lázaro, né? Naquele momento, começa a ver o quê? Alegria, começa a ver transformação, onde havia choro, começa a ver sorriso, lágrimas, lágrimas de tristeza se tornam em lágrimas de alegria, amada. Então, assim, eu creio da mesma maneira, né, que Jesus hoje está em você pelo Espírito Santo. E você hoje nessa unidade com o Pai, você está sendo revelado a nós, a sua igreja. Qual é a vontade dele? Por isso que nós podemos hoje orar ao Pai, estando certos que nós sempre vamos receber, porque nós oramos em linha com a vontade dele, conhecendo a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E eu sei que onde nós estivermos, isso é uma promessa para a igreja, onde nós estivermos, seja qualquer local onde terá choro, onde terá tristeza e dor, por causa que Jesus está ali contigo, haverá transformação, milagres e as pessoas vão poder sorrir, conhecendo que Deus está em você. Amém, amado? Receba essa palavra. E finalizando aqui, né, no verso 43, tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo, Lázaro, venha para fora. E naquele momento saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Pois muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito, né? Bom, e eu queria finalizar, né, dizendo o seguinte, né, que é muito bom, né, nós termos amigos que nem Jesus, né? É muito bom de saber que Ele está conosco todos os dias, né? Quando pouco antes dele deixar esse mundo, ele disse aos discípulos, né, eu vou, né? E eles se entristeceram porque eles achavam que Jesus permaneceria para sempre ali fisicamente com os discípulos, com os apóstolos. E eles se entristeceram, eles perguntaram, o Cristo não ia ficar para sempre conosco? Mas Jesus estava mostrando para eles que era melhor ele ir, porque não mais agora ele estava ali, de certa forma, preso a um local físico, ele só podia estar em um local ali no mesmo tempo. Pelo Espírito Santo, ele poderia estar em todos os lugares e com todas as pessoas. E isso aí é um recado para nós hoje, que estamos aqui hoje, sabendo que Jesus está em nós pelo Espírito Santo. Por isso que você pode hoje louvar onde quer que você esteja, você pode estar, né, na sua casa, seja onde você estiver, você pode aí hoje, nesse momento, abrir o seu coração, falar com Ele no seu homem interior, louvar, né, a Ele, sabendo que Ele está aí te ouvindo. Eu não sei, de repente você está pensando aí como é que vai ser, se você é um profissional autônomo, está pensando que como é que vai ser os seus próximos dias, que você realmente pode ser que passe alguma... Cara, descansa no teu coração. Ele está aí. A nossa suficiência não vem do mundo, ainda que pareça vir do seu trabalho, nossa suficiência vem de Deus, né? A Bíblia diz que Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então descansa, amado, do seu coração, né? Ele é fiel, Ele não vai falhar. Amém, amado? Assim como Marta e Maria, que estavam numa situação impossível de ter o seu irmão, já havia falecido 4 dias. Os estudiosos dizem que 4 dias há danos irreversíveis, que é impossível, do ponto de vista natural, qualquer tipo de aproveitar nem mesmo os órgãos,
para de repente fazer qualquer tipo de utilizar para medicina. É impossível, porque os órgãos já depois de poucas horas já não servem mais para nada, porque eles já se deterioram, né, já começam a entrar em estado de putrefação. Mas Jesus estava mostrando aqui que o poder, né, dele, que a presença dele e a palavra dele, onde quer que seja pregado e semeado, onde quer que ele esteja, e hoje ele está aqui agora nesse momento, está aí contigo, no teu coração, ele mostra que não há impossíveis. Amém, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. É maravilhoso, Pai, poder ouvir de Ti, saber que o Senhor está aqui conosco, que nós somos herdeiros de uma nova aliança, uma aliança maravilhosa, que o Senhor prometeu, que o Senhor cumpriu, que na cruz do Calvário, Pai, o Senhor disse, está consumado, Pai. Não há nada mais a ser feito do ponto de vista de Deus, tudo já foi feito e agora nós estamos aqui recebendo de Ti a verdade para que o nosso coração possa descansar, sabendo que tudo já foi feito. Não há uma proteção para a sua igreja, não existem vírus, não existe nada. E eu oro para você que está em casa dizendo que você e a sua família, onde quer que você esteja, saiba que em nome de Jesus, assim como o sangue do Cordeiro foi passado lá na casa dos israelitas, lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, e isso o anjo da morte não veio sobre a casa de quem tinha um sangue. Assim também há um sangue agora na teu coração, na tua família, na tua casa. Eu declaro que em nome de Jesus, que nada poderá te alcançar. Pelo contrário, você será capacitado cada vez mais a declarar as grandezas do Senhor e tudo que Ele fez e continuará fazendo na sua vida. Amém, amado? Descanse nesse sábado, aproveite, você e sua família, tá? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Em nome de Jesus, eu te amo. Amém.